Ele está entre os 10 fundos imobiliários mais negociados atualmente na bolsa. É um fundo de papel e tem uma negociação aí, em média diária de mais de 2 milhões de reais de liquidez por dia. O VRTA11 é um fundo de papel que investe em CRIs, os famosos CRIs, que são ali títulos de dívidas relacionados ali ao setor imobiliário. É sobre ele que nós vamos falar. Vou trazer alguns dados para vocês aqui, para a gente analisar aí quanto que rendeu, qual é o dividend yield atual dele, quanto que ele pagou nos últimos 12 meses. Então, se esse assunto te interessa, deixa já o teu joinha logo no começo do vídeo para fortalecer o canal e para que esse conteúdo chegue para mais gente, para mais investidores aí que estão querendo ali saber aonde aplicar o seu dinheiro, aonde investir, analisar ali bons fundos e excluir fundos que não são tão bons assim da sua lista e do seu checklist. E também te convido, se você é novo aqui, considere se inscrever aqui no canal, você vai ajudar demais fazendo isso. O YouTube vai ver que esse conteúdo que nós produzimos aqui é útil para outras pessoas parecidas com você, que buscam as mesmas coisas que você, e ele vai mostrar o nosso canal aí para mais gente, e isso vai me ajudar bastante. Então, vamos falar sobre o VRTA11. Pessoal, eu fiz aqui um levantamento aqui dos últimos 6 anos, tá? Catei ali janeiro de cada ano e dei uma olhada quanto que era a cotação no começo de cada ano respectivo, tá? Então, em 2018, as cotações do VRTA11 estavam R$ 110, em 2020, R$ 119,50. Em 2020 deu um pico, né? Os fundos de papéis aí foi ali para R$ 143 o VRTA11. Depois, em 2021, ele começou ali o ano valendo R$ 117,50. Em 2022, ano turbulento, em cenário político, guerra e tudo mais, R$ 104,90 foi a cotação dele lá em janeiro. E começamos o ano agora com ele valendo ali na casa de R$ 87,00. Tudo isso eu fiz para me tirar uma média e trazer aqui para vocês. Então nós temos uma média aqui de cotação a R$ 113,65. Isso aqui não é certeza de nada, isso aqui não é uma garantia de nada, é só para a gente ter um parâmetro, tá? De ver que realmente, né, na minha opinião, R$ 87,00 é um preço bem convidativo aí para a entrada nesse papel. Mas vamos ver mais alguns dados aí do VRTA11, tá? Como nós vimos nos últimos 6 anos aí, o VRTA chegou a bater R$ 143,00 a cota e hoje, atualmente, ele está sendo cotado a R$ 87,00 no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então, a cota do VRTA11, R$ 87,00. Qual foi o dividend yield dos últimos 12 meses do VRTA11? O dividend yield é aquela porcentagem ali onde os fundos apuram ali todo o lucro dele e divide esse lucro, 95% desse lucro volta para os cotistas em forma de dividendo. Então, nos últimos 12 meses, o VRTA pagou ali, tem um acumulado aí de 14,67% de dividend yield. Falando agora sobre o PVP. PVP do fundo serve para a gente analisar se o fundo está caro ou se ele está barato ou se ele está no preço justo. Então, considerando ali o valor 1 para um fundo imobiliário que esteja no valor justo dele, se estiver abaixo de 1, é um fundo que estará mais barato, com desconto, e se estiver acima de 1, significa que o fundo está com ágio, ou seja, ele está caro, ele está valendo em mercado mais do que ele tem em patrimônio. Então, o PVP do VRTA11 está em 0,96%. Então, ele está aí com um desconto aí de 4%, ok? Liquidez diária. Para que serve a liquidez diária? A liquidez diária serve para a gente saber se um fundo é bem negociado ou não na Bolsa de Valores. Então, dependendo aí do caso, se o fundo ele tem poucas negociações por dia, fica difícil a gente comprar e principalmente vender esse fundo a mercado quando a gente precisar fazer essa venda, de repente uma troca aí de ativo. Então isso é importante para a gente saber se o fundo ele tem uma liquidez diária bacana, né? Eu considero ali uma liquidez diária acima de R$ 1 milhão hoje, uma liquidez bacana para a gente estar pontuando esse fundo, tá? Então a liquidez diária do VRTA11 é uma liquidez hoje de 2,64 milhões de negociação. Então, é um fundo aí bem negociado, tá? Como eu falei, ele está entre os 10 fundos, os 10 maiores fundos de papel, então ele é um fundo bem negociado. Vamos ver se ele valorizou, se ele teve valorização esses últimos 12 meses. Vamos ver isso aí também. Nós podemos ver que ele não teve uma valorização nos últimos 12 meses, tá? Ele teve aqui uma desvalorização de 7,33%. Então, nos últimos 12 meses, ele caiu aí 7%. Já vou mostrar para vocês quanto que o fundo pagou aí de dividend yield nos últimos 12 meses, ok? Aliás, nos últimos 12 meses e no último mês. Um dado bem interessante do VRTA11 é que aqui o
Investidor 10, inclusive, se a plataforma você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição para você estar conhecendo. É uma plataforma que dá tanto informações sobre os fundos imobiliários quanto de ações. Você pode colocar qualquer empresa aqui e ele vai te dar um histórico, inclusive um ranking desses fundos imobiliários e dessas ações aí para você ver, comparar setor por setor. É bem legal, tá? Mas ele dá aqui uma informação legal. Se nós tivéssemos deixado esses R$1.000 aplicados aí, né, investidos no fundo imobiliário VRTA11, quanto nós teríamos aí de ganho nesses últimos 5 anos investindo nele? Ele traz esse dado aqui, ó. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$1.386,90. Então nós tivemos ali 38,6% de valorização, contando, tá, os dividendos. Você reaportando os dividendos, você teria ali um valor ali de R$1.386,90. 38% em 5 anos, ok? Como ele está entre os 10 maiores fundos aí de papel, vamos ver quantos cotistas tem nesse fundo. O número de cotistas dele é de 119.223 cotistas. Um dado importante também para a gente analisar é o tamanho do fundo. Quanto que esse fundo tem de patrimônio aí líquido dele. Então mais alguns dados aqui sobre o fundo. Ele é um fundo de papel, né? Como a gente já falou. Fundo de papel. Prazo de duração indeterminado. Ele é de gestão ativa. Os gestores vêm fazendo um grande trabalho aí. Esse fundo ele cresceu lá de, se eu não me engano, 250 milhões para mais de 1 bilhão de valor patrimonial hoje, ó. Então é um fundo que tem uma gestão bem ativa mesmo, tá? Número de cotistas, como eu falei, 119.223. O valor patrimonial por cota é R$ 90,81 e ele está sendo negociado ali a R$ 87,00. O último dividendo dele foi de 95 centavos, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o histórico de dividendo desse fundo, tá? Dos últimos 5 anos aí. Como nós vimos, pessoal, o dividendo yield atual dele é de 14,64 e na média dos últimos 5 anos aqui, ele tem pagado ali uma média de 10,48 ao ano. Nada ruim, levando em consideração que nós tivemos aí uma pandemia no meio do caminho, tivemos ali crises políticas. Então, 10,48 eu julgo um dividendo médio muito bacana, lembrando que ele está com mais de 14,6 dividendo atual, ok? Aqui nós podemos ver que ele vem pagando ali, ó, nos últimos dividendos, R$1,10, R$1,10, lá em setembro, R$1, caiu para 90 centavos, subiu em janeiro para R$1 e o atual dividendo dele que vai ser pago em março agora, 95 centavos. Então ele está em uma média ali de R$1,10 a 95 centavos. De 95 a R$1,10 é a média de dividendo dele. Tá? Lembrando que ele está a R$ 87,00 a cota. Então, pessoal, ao meu ver, o VRTA11 é um fundo que vem pagando bons dividendos desde os momentos mais críticos aí de crise até o atual momento, onde a cotação dele está talvez a mais baixa da história. Ele tem uma gestão ativa que vem ali crescendo o valor do fundo ano após ano, está com um PVP abaixo de 1, que é um ponto positivo, tem uma liquidez bem interessante e um dividendo yield bem atrativo também, ali na casa dos 14%. Mas eu quero saber de você, se você já tem o VRTA, se você tem ele, se você não tem, se você tem intenção de colocar aí na tua carteira, comenta aqui o que você achou desse fundo, se compensa ou não. Fundo de papel não é uma indicação de compra ou venda, é apenas um fundo que eu estou trazendo aqui para você, para a gente analisar, para a gente estudar junto, para a gente analisar mais um fundo aí, no caso hoje um fundo de papel. Aguarde os próximos vídeos aí para a gente fazer análise também de fundos de tijolo, fundos de fiagro e ações. Vocês sabem que aqui a gente fala um pouquinho de tudo para procurar aí fazer uma carteira diversificada, tanto em fundos imobiliários quanto em ações. E aí eu quero saber de você, se você tem o VRTA na tua carteira, se você acha que compensa ou não, comenta aqui. O que você achou desse fundo? Se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha, tá? Clica no sininho para receber os próximos vídeos. Se você ainda não clicou, se você ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, vai ajudar demais, tá? E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Bons investimentos e fui!